Aleluia. Glória seja dada ao nome santo do Senhor, Deus maravilhoso. Pode deixar ligado, irmão. Deixa tranquilo o ventilador correr o ar aqui. Hoje tem microfone à vontade aqui, né? Vou ficar com esse mesmo? Amém. Então tá bom. Meus irmãos, mais uma vez, boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos, tá? Nossos irmãos também que estão aí na live, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. E nós vamos nessa noite continuar tudo isso que foi iniciado aqui nessa noite, a palavra de Deus que já foi lida aqui, muita coisa boa que o Senhor já tem nos ensinado, né? Os louvores que foram entoados ao Senhor aqui, tudo é para a honra e glória do nosso Deus. E aqui estamos nós, diante de um Deus maravilhoso, um Deus que criou os céus e a terra, o único Deus que existe, né? Às vezes a gente fala um Deus, as pessoas pensam que tem mais Deus, mas não tem mais Deus. O Deus que existe é esse, é o que nós seguimos e servimos, é o que deixou para nós tudo escrito na Bíblia Sagrada, e feliz aquele que crê na palavra de Deus, porque assim estará seguro, tá? Em nome de Jesus. Nós vamos ainda orar mais um pouco. Já peço a vocês que abram suas Bíblias aí em Apocalipse, no capítulo 2, nós vamos ler a palavra do Senhor daqui a pouquinho, mas quero fazer mais uma oração aqui, pedindo ao Senhor que venha nos abençoar, diante dessa palavra tão maravilhosa que vamos ler aqui. Meu Deus amado, bendito seja o teu nome, Pai, mais uma vez nós te louvamos, nós te adoramos aqui nessa noite, Pai. Bendizemos o teu santo nome, porque tu és o único Deus que existe, tu és o Criador dos céus e da terra. E aqui nos prostramos, nos rendemos aos teus pés e pedimos ao Senhor, Pai, tenha misericórdia de nós. Sua palavra vai ser lida mais uma vez aqui, e eu peço ao Senhor, Deus, que abençoe a minha vida aqui nesse lugar, para que eu possa falar aquilo que vem da parte do Senhor, a todos os nossos irmãos aqui, Senhor, no templo, e aqueles que estão também na live, e aqueles que vão ouvir essa mensagem futuramente. Que o Senhor possa entrar no coração de cada um, Pai, e fazer aquilo que é a vontade do Senhor. Que em nome de Jesus, ó Pai, nesta noite, nós possamos ser bem-aventurados nesse lugar, ouvindo a Tua palavra, aprendendo com ela e colocando em prática no nosso dia a dia. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Muito bem, meus irmãos, nós temos aí um texto abençoado, na palavra de Deus, que está em Apocalipse, no capítulo 2, melhor dizendo, capítulo 2 de Apocalipse. Nós vamos ler essa palavra aqui e vamos meditar nela durante aí o decorrer do tempo que nós temos daqui até o final do culto, em nome de Jesus. E trouxe aqui um título para essa mensagem que é Ser Fiel até a Morte. Vocês vão entender ao longo da pregação por que esse título, tá? Por que esse tema dessa mensagem, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé mais uma vez, irmãos? Vamos, para a gente ler essa palavra aqui abençoada. Eu vou ler, vocês acompanhem comigo, a partir do versículo 8, que é a carta, né, à igreja em Esmirna. Diz assim a palavra do Senhor: Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte. Amém, queridos? Podeis assentar. Deus abençoe, né, a cada um de vocês. E aqui, irmãos, nós entramos aqui numa parte muito interessante, em Apocalipse, né? É o último livro da Bíblia, a revelação que o próprio Senhor Jesus passou a João, que estava preso ali na ilha de Patmos, e depois que Jesus se apresentou a João, ele
pediu a João que escrevesse para as 7 igrejas da Ásia, naquele tempo, e a segunda igreja aqui que ele escreve é a igreja em Esmirna. Tá? Essa cidade de Esmirna é tão interessante, eu estava pesquisando algumas coisas a respeito esses dias, e não é que essa cidade existe ainda, irmãos? Hoje essa cidade, sabe o tamanho dela? 4 milhões de habitantes, lá na Turquia, sabe? O nome dela hoje não é Esmirna mais, mas é Esmir. Começa só com S, tá? E depois vem o M-I-R, Esmir. Só isso. Mas é uma cidade muito linda, tá? Muito rica, tá? E abençoada. Eu acredito que deve ter muitos cristãos ali que sobraram, né? Os remanescentes, e que prosperaram tanto assim, porque de Deus é que vem toda essa prosperidade. Nós temos que entender isso. Tudo que temos, tudo que somos, é para a honra e glória do Senhor, é tudo por Ele, para Ele, são todas as coisas. E aí, irmãos, eu fiquei encantado com isso, de saber que existe, peguei alguns vídeos, pessoas que vão até lá e gravam tudo e tal, é muita coisa linda. Depois vocês pesquisem aí sobre Esmirna, tá? É muito bom, são muito bons os vídeos para a gente poder ter mais conhecimento histórico de tudo isso que aconteceu. E essa cidade, naquela época que foi escrita essas palavras aqui, a igreja do Senhor, essa cidade já era uma cidade muito rica na época, tá? E é engraçado que a igreja era pobre, porque vocês verem aqui a declaração de Jesus, a igreja, né? Falando que a igreja era pobre, dentro de uma cidade tão rica. É algo que fica para nós que as riquezas desse mundo aqui, elas geralmente ficam meio opostas àquilo que é a palavra de Deus. Então o investimento numa igreja, vou te falar bem a verdade, para vir lá do mundão, só se for na área política, quando os políticos têm interesse no voto dos cristãos. Aí eles investem, fazem uma coisa linda, maravilhosa, inclusive quase toda a igreja, tá? Que é envolvida com política nesse sentido, tá, irmãos? Porque política nós estamos dentro dela, somos cidadãos da terra e do céu também. Mas o que acontece? Nós não podemos estar nos entregando aos caprichos do mundo. Então, às vezes, vem investindo na igreja, já chega aqui e fala, não, a igreja aqui do bairro Cascata está pequenininha, a gente constrói um prédio para vocês aqui e tal, mas depois vem a conta para pagar. Né? E essa igreja que estava lá em Esmirna, só da gente saber que era uma igreja pobre, e se a cidade era riquíssima na época, como é hoje, inclusive, então, a gente sabe, esse povo estava alinhado com Deus, não se entregava às coisas materiais desse mundo, não importava com essas coisas daqui. Né? E aí, então, nós temos essas curiosidades aí para a gente poder estar falando de início, mas outra coisa interessante aqui, antes de eu discorrer no texto aqui que eu quero dizer, é justamente quando Jesus falou que essa igreja era pobre, ele diz logo em seguida, mas tu és rico. É tão interessante isso, porque é óbvio que uma pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus, que não tem a unção de Deus na vida dela, não tem o discernimento espiritual, não vai entender como é que é pobre, como é que é rico. Né? Mas aí Jesus descreve que sabe daquilo que a igreja está sofrendo, tribulações inclusive, sofrimento e tal, e que ela é uma igreja pobre, mas logo depois, entre parênteses aí na Bíblia, está escrito, mas tu és rico. Tá, irmãos? Então hoje eu quero deixar em primeiro lugar aqui para vocês o seguinte, irmãos, as coisas de Deus, elas realmente se discernem de uma forma totalmente diferente daquilo que o mundo nos prega, que a sabedoria do mundo nos dá o conhecimento. Deus traz tudo para a gente de uma forma muito maravilhosa, tá? Em nome de Jesus. Hoje a irmã Cristiana e a irmã Fernanda estão bem, né? Porque naquele último dia que eu tive aqui, parece que a irmã estava ruim, e a irmã Fernanda foi parar no carro no final. Eu estava vendo o semblante dela aqui, como que estava mal, e me falaram que foi uma dor de cabeça. Nós até oramos no carro antes de sair por ela, e falei que o Senhor Jesus possa curar, porque eu já tive dor de cabeça, irmãos, que realmente até vomitar depois eu vomitei, de tanto que é ruim, né? A gente quase que desfalece. Mas hoje, pelo semblante, a irmã está bem, né? Glória a Deus pela vida de vocês duas e todos os irmãos que estão aqui nessa noite. Saúde, paz para todos em nome de Jesus. Meus queridos, vamos dar início aqui na leitura da palavra. Eu quero explorar aqui em primeiro lugar o versículo de número 8, irmãos. Nós vamos entender aqui uma coisa muito interessante, né? O que acontece aqui no versículo 8? É a explicação
a quem que está sendo escrita essa carta e quem é que está enviando. Porque quem escreve é João, tá? Mas quem é que está enviando a mensagem e para quem que essa mensagem está sendo, né? É óbvio que é para a igreja em Esmirna, mas a palavra aqui, se vocês acompanharem comigo, e nós vamos ver que está descrito o seguinte: ao anjo da igreja em Esmirna, escreve, né? Ao anjo da igreja. Quem é esse anjo da igreja em primeiro lugar? Nós temos várias teorias, várias interpretações de vários tipos de igrejas, segmentos evangélicos, e alguns chegam a dizer que era um anjo mesmo, um anjo, né, que estava lá, até porque tem muitas igrejas que reforçam essa ideia de que os anjos estão aqui e tal. Tem igreja que separa até banco para os anjos, né? Mas nós, assim, na fé reformada, a gente não tem esse entendimento. Nós sabemos que existem os anjos do Senhor e que Deus pode fazer o que quiser. Mas assim, dentro da lógica aí, da teologia reformada, os presbiterianos principalmente, irmãos, esse anjo da igreja que é exatamente o pastor da igreja, o líder da igreja em Esmirna, tá? Então Jesus está enviando essa palavra para o líder da igreja em Esmirna, tá bom? Para a gente ficar entendendo isso. E quem é que envia? É o próprio Senhor Jesus. Por quê? Ele vai declarar logo em seguida aqui, ó. Versículo 8, parte B, está dizendo o seguinte: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Né? Aí pode ser que alguém fala que é o Lázaro, mas o Lázaro morreu de novo, tá, irmão? Né? Deus trouxe ele à vida, de repente o filho da viúva de Naim, mas não, foi, né? Reviveu, mas morreu. O único que está vivo é esse que escreve aqui a carta, né? Manda a mensagem para o pastor, o líder da igreja em Esmirna. Amém, queridos? Então ali o que acontece? É para a gente só entender esse princípio aqui, que às vezes um dia vocês vão ouvir uma mensagem, uma coisa e outra. Então, dentro do pensamento reformado, o mais interessante é essa afirmação. É que Jesus pede João para escrever e enviar essa carta para o pastor da igreja, o líder, o mensageiro, tá? Porque anjo quer dizer mensageiro, tá, irmãos? Então, ao mensageiro da igreja, o pastor, o líder da igreja em Esmirna, em nome de Jesus. Ficou claro isso aí, irmãos? Amém? Glória a Deus, né? A gente já vai dando sequência aqui em segundo lugar. É que Deus nos conhece profundamente. Eu quero explorar o versículo 9 juntamente com vocês. Prestem atenção no que vai ser dito aqui agora. Esse conhecimento que Deus tem. Versículo 9 vai dizer para nós o seguinte: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Irmãos, Jesus, ele tem a capacidade, porque ele é o próprio Deus, ele é o nosso Criador, e principalmente hoje, irmãos, principalmente hoje, é claro que sempre ele teve ciência de tudo, mas principalmente hoje, que ele habita dentro de nós. Pensa em alguém que conhece a nossa vida. A gente tem vezes que a gente olha para nós mesmos e fala: nossa, eu não sabia que eu era capaz de fazer isso, seja para o bem ou para o mal. Muitas das vezes eu já tive isso, eu me surpreendi, falei: nossa, né? Fiz esse negócio aqui, seja uma coisa boa ou ruim, falei: não sabia que eu tinha essa capacidade de ser tão ruim assim. Ou dizer assim, alguém que fizesse alguma coisa boa, né, irmãos? Mas Deus já sabe até o que você vai fazer, ele já sabe o que você está pensando, tudo. E nessa hora que ele declara isso aqui para o pastor da igreja lá em Esmirna, ele diz isso, tá? Eu conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Olha que declaração maravilhosa. Hoje aqui Deus está falando isso conosco, tá? Se alguém está aqui em tribulação, tem algum sofrimento, pensa, né, nesses irmãos que não estão podendo nem vir à igreja, porque estão enfermos, estão com dificuldade. De repente vocês estão na live agora, nos assistindo, né? Que Deus abençoe a vida de vocês e todo aquele que for ouvir essa mensagem. Entenda isso, Deus te conhece profundamente e ainda conhece os seus inimigos.
Porque, irmãos, se a gente olhar bem o texto aqui, logo depois que ele fala isso para o anjo da igreja em Esmirna, ele vai dizer que conhece, irmãos, a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Ali em Esmirna existia o povo judeu, existia a sinagoga, todos falavam em nome de Deus. É a mesma coisa quando Saulo de Tarso foi perseguir os cristãos, estava em nome de Deus indo perseguir, e olha o que Jesus fez com ele, teve que pará-lo no meio do caminho e dizer: Saulo, por que você me persegue? E aí Jesus declara para o pastor daquela igreja, o líder daquela igreja: olha, eu estou de olho, sei perfeitamente a blasfêmia que eles estão contra vocês, dizendo contra vocês, estão perseguindo vocês, estão dizendo que são fiéis a Deus, mas eles estão servindo ao diabo, que é isso que faz as pessoas que até se dizem da boca para fora que são de Deus, mas você vê que a conduta é totalmente diferente. Então ali estava um povo que declarava serem de Deus, tinha até o templo, que era uma sinagoga, certamente, tá? Ou várias delas, mas esse mesmo povo naquela época conduzia os cristãos ao sacrifício, à morte, e morte de fogo, irmãos, tá? Se vocês verem a história do que acontecia lá, sabe, todos vocês que já estudaram a história da igreja sabem muito bem desses detalhes, a perseguição que era, a exterminação, porque tudo que esse mundo quer, esse sistema quer, é exterminar aqueles que falam a verdade, aqueles que têm a Bíblia como a sua regra de fé e conduta. Tudo que esse mundo aqui quer, irmãos, tá? O sistema por completo. Eles querem que a gente feche a boca, não fale tanto daquilo que é a verdade. Portanto, nós estamos vivendo hoje num mundo que não tem verdade absoluta. Eu já falei, sempre eu falo isso aqui nas pregações, porque é uma coisa que a gente tem que ficar atento. Nesse tempo aqui, irmãos, a mesma coisa. Não mudou nada. Hoje aqui no Brasil, não tem ninguém ainda sendo levado para ser queimado, porque fala em nome de Deus, não. Mas as leis, as perseguições já estão lá. E se não tivéssemos nossos irmãos lá dentro do Congresso Nacional que votasse contra, tinha tanta leis aí que a gente não podia abrir mais a porta dessa igreja aqui e pregar a palavra do Senhor igual estamos fazendo aqui hoje, não. Mas glória a Deus, porque tem nossos irmãos que estão lá dentro e que estão fazendo uma obra maravilhosa, rebatendo tudo aquilo que o inimigo está pregando, mas eles estão lá nos ajudando nisso, e glória a Deus, nós agradecemos ao Senhor por podermos abrir a porta dessa igreja e estarmos aqui cultuando ao Senhor livremente em nome de Jesus. Mas naquele tempo a coisa era feia, todos que declaravam que era cristão, eles iam sendo apertados, pressionados, atribulados, até chegarem ao ponto, ou você nega Jesus, ou então você vai ser queimado no fogo. E aí, queridos, Jesus então, dentro dessa linha que eu estou aqui com vocês, no segundo ponto dessa pregação, o versículo 9, mostra para nós aqui, irmãos, o quão profundamente Cristo nos conhece. Eu quero te dizer, para finalizar aqui essa parte, que toda vez que você entrar numa situação difícil, eu não sei se alguém está passando por isso aqui hoje, irmão, seja qualquer uma que for, seja com enfermidade, seja com falta de recursos financeiros, seja um problema familiar, tem tanta coisa de natureza terrível, talvez você está no emprego, que você está abalado lá, e de repente você sabe, eu vou ser mandado embora, até pela sua conduta lá dentro. Lembra sempre de uma coisa, que é o que a gente aprendeu hoje da escola bíblica, a última frase que Ezequiel deixou lá no livro dele, depois de tudo que ele falou para aquele povo naquela época que estava exilado. O Senhor está ali, e eu quero dizer para vocês nessa noite, toda vez que vocês entrarem nesse processo de tribulação, de angústia, de sofrimento, de necessidade extrema de qualquer coisa na vida de vocês, lembra de uma coisa, não que o Senhor está ali, mas que o Senhor está aqui. Amém, queridos? Lembrem disso, porque vocês vão, irmãos, não tem como a gente seguir nesse mundo aqui e o mundo aplaudir a nossa conduta.
Se você for fiel até a morte, vai chegar um ponto que você vai ter que mostrar: sou de Deus ou não sou? É a hora que, talvez hoje não tenha esse negócio, você vai negar a Cristo. Talvez ninguém fale isso com você, mas lá na empresa que você trabalha, talvez o patrão ou mesmo um líder lá que é o seu superior, vai chegar e dizer: você tem que entrar nessa conduta aqui. E você vai olhar para aquilo e vai dizer: eu não tenho como fazer isso. E aí você perde o seu emprego. Mas pode ter certeza absoluta, conhecendo você profundamente, se você está fiel a Deus, Deus tem uma porta para você muito melhor. Muito melhor. Sabe? Pode ter certeza absoluta disso. A gente dá sequência aqui, diante disso que a gente já ouviu, que o Senhor nos conhece profundamente. Nós vamos entrar agora no versículo de número 10, que é o terceiro ponto aqui dessa pregação de hoje, dessa mensagem, desses poucos versículos que nós lemos aqui. O versículo 10 é que vai mostrar para nós um detalhe muito interessante. É que ser fiel a Deus não é fácil. Eu vou entrar aqui e vou explicar para vocês direitinho por que não é fácil. É claro que já está dentro da pregação o que eu estou falando até agora aqui. Se o mundo está contra nós, irmãos, como é que vai ser fácil a gente estar do lado de Deus andando nessa terra aqui? Porque hoje em dia nós temos muitos convites de muitas áreas evangélicas, entre aspas, né? Chamando o povo para uma vida tranquila, uma vida sossegada, obrigado, irmão, na presença de Deus. Irmãos, eu te digo, com todas as palavras, eu tenho uma vida de paz na presença do Senhor Jesus. Já tem um bom tempo que eu não falo desse versículo aqui, mas hoje eu vou falar de novo. João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou e não vos la dou como o mundo dá. Porque eu tenho a paz de Cristo em mim. Agora, lá fora, nesse mundo que nós vivemos aqui, no sistema que organiza isso aqui, nunca vai ficar satisfeito com a gente. Nós vamos ter até muitas pessoas talvez olhando para nós e até batendo palma pelo que a gente faz. Mas se não forem filhos de Deus, se não tiver a mente de Cristo, não vai concordar. Vai chegar uma hora que pode até levar a gente pensando que aquilo está indo tudo bem, mas vai chegar no momento que vai exigir de nós: nega a Cristo, ou então você não continua mais com a gente. E isso não tem jeito, irmãos, vai acontecer num certo momento da nossa vida. Então a gente entra aqui no versículo 10, para que a gente possa entender isso, que é o que eu estou falando para vocês, que o terceiro ponto aqui nessa pregação, é que ser fiel a Deus não é fácil, nesse mundo nosso aqui. O versículo 10 vai nos dizer o seguinte aqui: não temas as coisas que tem de sofrer. Você já pode entender aqui, irmãos, que Jesus já está dizendo, primeira coisa, é para que a gente não tema, porque vamos sofrer. Então, se vier para você dizendo: olha, na minha igreja lá o negócio é simples, é tranquilo, não tem doutrina, não tem nada, não tem que ajustar nada, sabe? Qualquer um pode fazer qualquer coisa, irmãos, não é assim. Tem que ter regras. Filho é corrigido pelo pai. Nós temos um pai, e o nosso pai é Deus. Ou a gente obedece o que Deus está dizendo para nós, ou então, irmãos, vai ser uma vida muito chata ficar vindo à igreja, principalmente numa igreja presbiteriana, para ouvir a palavra de Deus, ficar ouvindo isso aqui, querendo viver igual o mundo vive lá fora. Não dá. Tá, irmãos? Da última vez que eu preguei aqui, eu disse para vocês, né, como é que a gente vive em liberdade, como é que a gente faz para viver nessa liberdade que Cristo nos deu. Irmãos, é a liberdade no Espírito Santo de Deus, é a liberdade de dizer não àquilo que o mundo nos coloca que é contrário à palavra de Deus, tá? E aí Jesus já começa a dizer aqui, ó: não temas as coisas que tens de sofrer. Aí ele vai dar sequência dizendo aqui: eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova. Então, prisão.
todas as vezes, irmãos, que o sistema, o mundo, as coisas que o inimigo da nossa alma quer que a gente faça aqui, e a gente rebate aquilo e não quer ir, é a pressão que vem. Eles vão nos, como se diz, levando por um caminho, até chegar a um ponto que é o seguinte: ou você sai fora dessa conduta que você está, porque isso está prejudicando a gente. O seu jeito de falar, o seu jeito de agir, dentro da nossa instituição, dentro do nosso sistema, principalmente na política, irmão. É um lugar que tem isso demais, né? Quando fala de política, para mim, eu digo, irmãos, temos que ter gente crente dentro da política. Se não tiver, como é que fica? Aí meus amigos que conversam comigo, que me querem bem, eles dizem: Geraldo, você teria coragem? Eu falei: se tiver um chamado de Deus, eu vou. Qual o problema? Para ser um vereador, um prefeito, um presidente, sei lá. Se Deus tivesse um chamado desse para mim, eu iria. Porque eu sei que com Deus na minha vida, eu entro na política, vou ser bênção lá dentro e saio de lá com Deus do mesmo jeito, irmãos. Agora, esse negócio do cristão ter medo, nossa, eu tenho um chamado de Deus aqui, tenho convicção que o Senhor me quer dentro de uma Câmara de Vereadores, numa prefeitura da minha cidade, seja lá o que for, ou como deputado, uma coisa e tal, estadual, federal, seja o que for. Você tem convicção, Deus te chamou e vem aquele medo, se eu entrar lá no mesmo. Irmãos, é aquilo que eu sempre digo, vocês já sabem que eu repito isso muito. É para ir no inferno? Mas você está com Cristo? Entra lá, irmão. Você sai de lá de dentro porque Deus está contigo. Sabe? Deus está no céu, mas Deus está em todo lugar. Senão, o inferno não teria o controle de Deus. Se o diabo quisesse fazer alguma coisa lá para poder melhorar a situação do povo, irmãos, mas não tem. Quando parte para essa área, é porque Deus está ali castigando, é o juízo de Deus no meio de uma gente perversa, sabe? Agora, quando as pessoas são trazidas para junto de Deus, é onde Jesus Cristo chega e olha e diz para na nossa cara e fala: não temas, não temas. E ele diz: olha, vocês vão ser provados, vocês vão ser levados à prisão. Aí é como eu falei agora há pouco para vocês, no Brasil a gente ainda não tem isso explicitamente, a gente sabe que eles estão pressionando e parece que agora vai cair esse povo todo que está pressionando aí, do jeito que eu estou vendo as coisas indo, eu acho que agora vai ter uma limpa no Brasil, porque nós estamos orando, irmãos, a gente precisa crer que Deus vai agir nessa nação. Não se dê a esse argumento fraco, frouxo, covarde das pessoas que dizem: esse país não tem jeito. Então, irmãos, se eu estou num lugar que não tem jeito, nem Deus pode dar um jeito nisso aqui, eu tenho mais é que sair disso aqui então. Mas eu quero ficar aqui. E eu sei que Deus tem jeito para isso aqui. E pelo andar da carruagem, do jeito que eu estou vendo, vai cair esse povo podre todo, esses filhos do diabo que estão fazendo essa coisa horrorosa no nosso país, que há tanto tempo, irmãos, a gente vem sendo enganado. Tudo era encoberto, hoje está tudo colocado às claras. Eles já nem deixam assim, escondido mais nada. Já tudo, ele já fala abertamente. Nós somos isso mesmo, a gente quer o mal da família. É tanta coisa, né, irmão? Sem tocar, tá, irmãos, em qualquer tipo de pensamento que você tem. Eu estou dizendo isso aqui com autoridade na palavra de Deus. Porque ali também, em Esmirna, tinha um poder político. E olha o que fazia. Juntou com a sinagoga de Satanás. Gente que era junto com Deus, segundo eles. Mas Jesus Cristo conhece profundamente. E Jesus Cristo falou: eles são filhos do diabo. Estão em meu nome, mas não são meus filhos, não. E eles estão perseguindo vocês, eles estão blasfemando, eles estão mentindo contra vocês. E aí Jesus veio aqui dizendo essa maravilha: não temas as coisas que tens de sofrer. Então, primeiro ponto aqui, dentro desse ponto que eu estou dizendo aqui, o primeiro subponto aqui é esse, é que nós vamos sofrer dentro de um mundo que não concorda com Deus. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque Jesus disse: eu venci o mundo e nós também vamos vencer. E não fica aí pensando que vão bater palma para você pelo que você faz de certo nessa terra, não. Ninguém que esteja dentro desse sistema vai bater palma para você.
vão te achar todas as coisas perversas desse mundo, porque eles não têm discernimento espiritual. E é por isso que a gente sofre, irmãos, porque a gente vê as injustiças acontecendo. Você olha para as maiores autoridades do nosso país, e a maioria delas continuam fazendo as coisas erradas. Aí a gente conversa com os incrédulos, e os incrédulos falam, não tem jeito. E eu digo, tem jeito. Eu continuo orando. Eu lembro do irmão Lázaro, uma música que ele cantava, né, melhor dizer, mas ela está gravada, e ele diz que na música que é só em oração. Eu vou continuar orando, pedindo a Deus que continue abençoando. E é igual ele diz naquela música, não importa, está falando, é para o inimigo, é o amigo, vamos orar por todos. Está lá na política, você não aguenta ver a cara de um sujeito lá, ou de 2, ou de 3, ou de 1000, ore por eles. Entregue nas mãos de Deus. Deus é que tem a justiça, Deus é que vinga daqueles que fazem as coisas erradas. Agora nós temos que ter essa consciência, porque o mundo é isso aqui, vai nos fazer sofrer. Aí o texto diz que vão levar alguns em prisão, né, para vocês expostos à prova. Isso mostra, irmãos, que ninguém vai ser aprovado sem passar por uma prova. Como é que você vai para a faculdade, vai estudar aquela coisa, vai lá para o Enem, vai ser submetido a uma avaliação. Pô. Você tem conhecimento disso? Dá a sua alternativa aqui. Depois, as pessoas competentes vão fazer a avaliação, analisar lá, corrigir a sua prova e vai ver, passou ou não. Irmãos, é igualzinho a nossa questão aqui como servos de Deus nessa terra. Como é que a gente ia viver aqui no mar de rosas, abençoado, aquela coisa, não sei o que e tal, sem maiores problemas e tal, e chegar lá no céu, aprovado de quê? Irmãos, é porque a gente é levado. Por que a gente faz isso? Por que a gente... Deus não nos criou para isso, irmãos, é óbvio. Deus criou para a gente viver eternamente. A partir do momento que o pecado entrou no mundo, e todos nós temos a mancha do pecado original, é por isso que a gente sofre, é por isso que a gente adoece, é por isso que a gente sofre as perseguições nesse mundo aqui. E para ficar do jeito que o diabo gosta, aí é só ficar do lado do diabo. Mas se a gente está do lado de Deus, tenha certeza disso, vão fazer todo tipo de coisas para poder amaldiçoar você. Então, para nós que já temos uma idade razoável aqui, a gente já entende essas coisas melhor, mas temos ali, né, adolescentes, crianças, que o que acontece hoje? Se manter uma vida legal dentro da igreja, de acordo com os pais, tudo certinho, vão chamar vocês de careta, vão chamar de pessoas que estão desentrosadas do meio da turma, tá? Claro que tem turma boa na escola também, mas muitas das vezes vão falar isso para vocês. Mas lembra, Deus está aqui. Eu tenho um Deus dentro de mim. E quando temos o Espírito Santo, a Bíblia diz que ele nos convence da justiça, do pecado e do juízo. É aí que a nossa força aumenta, porque aí é que a gente entra naquela liberdade maravilhosa de dizer, eu não quero fazer isso. Eu não vou compactuar com isso, porque o meu Deus que está aqui diz para mim, está errado isso. O meu pai, a minha mãe que está lá em casa, que me criam, que tratam de mim, me diz que isso está errado. Eu não vou fazer isso, que eu não quero desobedecer meu pai e minha mãe. Irmãos, isso é tão honroso, isso é tão nobre, porque está tão escasso hoje em dia, que quando, principalmente, diretores bons, pessoas que têm uma boa ídole na escola, vê alguém desse jeito, já vão indicando, sabe, quando é jovem, adolescente, já vão indicando para as empresas boas e dizendo, olha, tem gente diferenciada aqui, tem um sujeito aqui que ele não, tem um garoto aqui, uma garota, que eles não entram no meio dessa turma, então está na hora de puxar aí, ó, chama aí para fazer uma entrevista. Irmãos, é desse jeito, porque isso hoje está igual ouro, é muito raro, a maioria vai junto com o sistema do jeito que está aí. Sabe, irmãos? Mas Deus nos guarda. E Ele diz para nós nessa noite aqui, disse naquele tempo, há quase 2000 anos, há mais de 2000 anos atrás, ou há quase, né? Porque nós estamos em 2025, isso foi dito lá nos anos 80, mais ou menos, por aí.
a Esmirna. Então, irmãos, ele disse, não temas. Eu conheço você profundamente, sei que você está em tribulação, em dificuldade, você é pobre, mas tu és rico, porque você tem a mim. É isso que Jesus quis dizer. Quem tem Deus tem todas as coisas. Tem tudo o que precisa. Tudo o que precisa. Tá? E aí por isso que Jesus falou que é rico. Mas eu conheço também os seus inimigos. E agora, dentro desse ponto aqui que a gente está, ser fiel a Deus não é fácil. Ele vai dizer que a gente vai passar por prisões, que nós vamos ser provados e que podemos até ser mortos. Podemos ser até mortos, dependendo do país que a gente tiver. Os missionários, nossos irmãos, até da presbiteriana mesmo, que estão em alguns países aí, vocês sabem, né? Lá para o lado da Europa, para aqueles lados de lá, no Oriente. Eles estão nessa hora, se forem pegos com alguma coisa que pareça ser de Deus, seja a Bíblia ou pregando alguma coisa, se escapar uma palavra que chegar lá nos terroristas, nos filhos do diabo, que querem matar a eles, tendo essa prova, eles vão atrás deles e matam. E tem matado. Tá, irmãos? Do nosso ministério já aconteceu há pouco tempo atrás, e é assim, irmãos, não tem jeito. Então, nós estamos aqui, mas somos um corpo. Os nossos irmãos que estão lá na guerra, os nossos irmãos que estão lá batalhando, são nossos irmãos, são membros do corpo de Cristo, faz parte do corpo de Cristo. E o que é que nós estamos fazendo? Irmão, nós estamos orando, nós estamos pedindo a Deus que os abençoe. A gente está dando graças a Deus por a gente estar aqui até bem, graças a Deus, tá? Estamos orando pelo nosso país, pedindo melhoras ao Senhor, e sabemos que Deus vai nos enviar, na hora certa, Ele vai nos enviar o socorro, o escape, a cura para a nossa nação, em nome de Jesus. Mas aí, irmãos, até mortos nós podemos ser. Por quê? Como eu disse para vocês, nesses países que querem que as pessoas neguem a Cristo, vão chegar e dizer, ou você nega Jesus ou você morre. Se não negar a Cristo, vai morrer, e é o que está acontecendo. E eles fazem até vídeo e põem na internet aí, se alguém quiser pesquisar depois. Eu não gosto nem de ver isso, mas acontece isso. Mas aqui, irmãos, como eu já falei um pouquinho atrás, dentro do nosso contexto aqui, da nossa vida no Brasil, eles vão fazer tudo aquilo que eu falei para vocês. Vão colocar para vocês uma situação que todo mundo faz. É a hora que o Espírito Santo de Deus vai dizer, você não pode fazer isso. Aí você perde emprego, você perde talvez até amizade no seu grupo, um monte de coisa. Talvez tenha que sair até de uma escola para ir para outra, porque não vai aguentar a turma, né? Te chamando de quadrado, de chato, de isso, daquilo, aquilo outro. Mas Deus está aqui, está dentro de mim. Estando numa instituição, numa empresa, estando empregado ou desempregado, seja lá o que for, Deus é quem sustenta a sua vida, a minha vida. Vamos continuar sendo fiéis até a morte. Se for preciso morrer por amor a Cristo, seja fiel até a morte. Morra, porque exatamente nessa questão de morrer pelo nome de Jesus, pela sua fé em Cristo, é que você tem a vida eterna. Amém, queridos? Aí a gente pode perceber aqui, irmãos, que o texto prossegue, e eu já vou finalizando aqui, já estamos finalizando até a mensagem, tá? É tudo muito assim, bem explícito o que está aqui na Bíblia. Graças a Deus, né, pelo entendimento desse texto aqui. E aí, Jesus diz que eles seriam postos à prova, né? Diz que teria tribulação, e ele dá a palavra que é o título dessa mensagem dessa noite aqui. Olha só o que está dizendo no finalzinho do versículo 10, irmãos. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Irmãos, é tudo ao contrário. É isso que eu gosto sempre de pregar, irmãos, porque é o seguinte, tem muito cristão sem saber se tem salvação, até sem saber quem é Deus, até sem saber como é que segue, como é que serve a Deus. Aí tem medo de morrer, tem um monte de coisa. Meus queridos, olha só isso aqui, como que isso vai entrar na cabeça de uma pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus na vida dela, que não tem discernimento espiritual. Quer dizer, se você morrer, é que chega a vida para você, né? Então, quando eu falo isso,
eu sempre lembro da morte do meu filho. Quando ele morreu e quando Deus revelou para mim. Isso é o resgate da vida dele. Ele não poderia ficar mais aqui. Ele estava morto. E agora sim ele tem vida. E não é vida aqui para ficar aí sendo submetido ao pecado, não. É vida eterna comigo. E é isso, irmão. Ou a gente entende isso e a nossa fé aumenta, ou então a gente fica aí como os outros, perdido na vida, sem saber, né? O que fazer. Aí alguém te pede a palavra, você não tem nem firmeza para falar, porque nem você crê em nada. Se aqui hoje eu prego essa palavra e você crê, amanhã, se você sai pela rua aí e tem um chavequeiro que vai pregar, aqui eu estou falando dentro da Bíblia, o que Jesus está dizendo para nós. Mas se chega um que tem alguma coisa mais, palavras mais bonitas, né? Porque minhas palavras, eu procuro falar o mais simples possível para que até uma criança entenda. E é o que está escrito na Bíblia Sagrada, aqui não tem nada de eloquente, aquela coisa e tal, não. Deus deixou tudo muito simples, para que qualquer ser humano entenda. Agora, quem é que vai nos dar entendimento disso? É o próprio Deus que está aqui, dentro de nós, tá? Na quinta-feira, se a lição for pregada aqui, vocês vão entender isso melhor, a lição que foi dada hoje lá na sede. Eu já estava com essa pregação montada. Mas aí, quando falou lá que a palavra mais linda de tudo ali foi Ezequiel declarando no final, Deus está ali, quando ele falava da Nova Jerusalém e tal, tudo aquilo que ele expôs ali para os exilados, e aí falava que tudo aquilo ia ser daquele jeito, não teria mais choro, mais morte, aquela coisa e tal, mesmo que está escrito no Apocalipse. Aí ele diz, por que isso? Porque Deus está ali. Porque Deus está dentro, não vai precisar mais de luz do sol para iluminar, Ele é a própria luz, sabe, irmão? É tão gostoso a gente ouvir isso. Aí quando eu ouvi isso lá, eu falei, não, aí eu posso olhar para mim, eu sou o templo do Espírito Santo de Deus, Deus está aqui. Então, em qualquer situação, é isso aqui que Jesus está dizendo, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aí, irmãos, nós temos aqui, eu vou pedir daqui a pouquinho a irmã Fernanda para ler para a gente aqui algo, de um irmão nosso, que estava lá dentro de Esmirna. E ele foi fiel até a morte, e ficou o testemunho dele. Alguns aqui que já estudaram a respeito disso, já devem saber até o nome, mas daqui a pouco a irmã Fernanda vai ler para a gente, para os irmãos que estão também na live, para entender, irmãos, que naquele tempo teve servo de Deus fiel, lá no tempo de Ezequiel teve o remanescente, hoje, está vendo essa igreja aqui, a nossa igrejinha aqui, é pequena, os bancos, tem uns 5 bancos vazios aqui, porque alguém não pode vir, mas tem outro que não tem interesse, aquela coisa toda, mas nós estamos aqui, irmãos, e hoje, essa pregação maravilhosa que que deu lá no tempo, né? Há quase 2000 anos atrás para aquele povo, lá tinha também um discípulo de João, que foi ensinado por João e que entendeu isso. E ele foi levado para ser queimado. Mas aí ele recebeu essa palavra do Senhor aqui, ó. Vamos ler comigo aqui, irmãos, esse último versículo, em nome de Jesus, versículo 11. Irmãos. Podemos ler? Vamos ficar de pé para a gente ler esse versículo? Olha só o que Jesus está dizendo aqui. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte. Podem assentar, irmãos. O vencedor, quem é o vencedor, irmãos? É o que está com Deus aqui, dentro dele, obedecendo a Deus. E a obediência a Deus, irmãos, quem nos dá essa capacidade é o próprio Deus, é a fé, é a esperança, é o amor dentro do nosso coração. Mas ele declara isso aqui, ó, de nenhum modo sofrerá a segunda morte, porque a primeira todo mundo sofre. A primeira morte, como que eu vou, se Jesus não voltar até eu completar meus 100 anos, como é que eu vou viver mais de 100 anos nessa terra aqui? Né? Estou querendo viver 100 anos. Passei do meio já,
Mas se Deus tiver for 120, eu sei que Ele vai me manter de pé até lá. E se o propósito dele é me tirar aqui hoje, irmãos, dentro daquilo que é o propósito de Deus, está tudo certo. Não tem problema nenhum. Tá? Mas o que Ele garante aqui, isso é garantia, irmãos. Tá? Quando Deus fala, é como se Ele assinasse para você. Você não vai sofrer o dano da segunda morte. Você não vai para o inferno. Você não vai perecer eternamente. É isso que Cristo está dizendo. Ao vencedor, aquele que for fiel até a morte, ele não sofrerá o dano da segunda morte, em nome de Jesus. Eu creio nisso. Irmã Fernanda, por favor, leia para a gente aí aquele texto que eu te passei, e aí os irmãos vão entender aí, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Então o nome desse irmão nosso é esse, Policarpo, servo de Deus, um que foi, do jeito que Jesus falou aqui, ele foi levado, lá no meio do povo, dos filhos de Satanás, que dizia que era servo de Deus, mas levava os cristãos para poderem ser queimados na praça, expostos à vergonha, à morte, ao sofrimento, para que os outros negassem a Cristo, não continuassem pregando a palavra de Deus. Esse era o propósito. Mas aí, irmãos, naquele tempo, teve esse nosso irmão. Hoje, nós estamos aqui. E quando nós formos confrontados para negar o nome de Cristo, seja em qualquer situação dessas que eu já falei aqui hoje, que é o cotidiano nosso hoje aqui, as coisas, as pressões que a gente... nós somos entregues a ela dia após dia. O que nós vamos dizer? A gente vai fazer coisa errada. Fazer coisa errada hoje, irmão, sabendo que está errado, é negar o nome de Cristo. Não negue o nome de Cristo. Não compactue com coisas erradas. Seja fiel até a morte, em nome de Jesus. Aí a gente vê aqui essas declarações, irmãos. Primeira coisa é que Policarpo, ele chega ali, e o procônsul diz para ele, nega Cristo ou morre queimado. E aí ele diz, 86 anos, servindo meu Deus, nunca me desapontou. Como é que eu posso negar o nome do meu Salvador? Imagina isso, irmão, na frente de uma autoridade dessas, filhos do diabo, que quer queimar o sujeito. Beleza. Logo depois ele fez uma oração, agradecendo por quê? Por ser um mártir. A gente fica tanto fugindo de problema hoje em dia, querendo levar uma vida light com Deus no meio do mundo perdido desse aqui. E ele agradece a Deus. Obrigado, Senhor, por ter me dado essa honra de participar junto com seus mártires. Eu vou ser queimado aqui pelo nome do Senhor. Isso foi o que Policarpo disse. Ele agradeceu a Deus por estar sendo morto queimado ali. E aí a gente percebe, irmãos, que tudo vai seguindo. Ele ainda tem tempo de declarar mais algumas coisas, mas eu fico impressionado aqui, quando ele diz, o fogo que vai me queimar aqui vai durar 1 hora aproximadamente, depois acabou tudo, eu já morri. Tá.
Só que você não tem nem ciência do que é queimar eternamente. É isso que nós temos que pregar para os servos de Deus, para eles entenderem. Mesmo que você morra, é a primeira morte aqui, é a morte que todo mundo morre, não é a morte física. Mas se morrer com Cristo, em Cristo, você tem a vida eterna. E aí, irmãos, comparado a isso aqui é nada. Isso aqui é nada. Sofrimento, isso aqui é nada, é que Paulo explicou tanto para a gente também nas cartas dele. Policarpo entendeu muito bem isso. E por fim, a gente vê uma declaração aqui, né, quem escreveu dizendo o seguinte, que naquele tempo, a história conta, que eles colocaram ele para ser queimado. E olha o que aconteceu. Meio que como aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego. O fogo não consumiu, não queimou Policarpo. Eles tiveram que ir com a espada e matar ele. Parece que foi, inclusive, pelas costas que eles mataram Policarpo. Então, quer dizer, a morte chegou, mas nem o gosto dos inimigos de Policarpo, ver ele queimando, o fogo não atingiu ele. Amém, queridos? Vocês entendem isso, irmãos? É tão profundo o que Deus faz na nossa vida. Essas coisas ficam escritas na Bíblia, e tem horas, eu nunca preguei isso aqui, nunca, tá? Eu fui pastor 10 anos. E sobre isso aqui, Deus nunca tinha me dado uma revelação tão clara do que é isso aqui. Eu estava naquela mesma onda, buscando vários textos, já tinha separado texto, um monte de coisa. Mas por fim, no finalzinho da semana, Deus me deu esse texto aqui para trazer para vocês. Ser fiel até a morte, e receberás a coroa da vida eterna. Amém, queridos? E como viveremos, né, depois de saber disso? Então, eu gosto muito dessas aplicações. A primeira que Deus me deu aqui, irmãos, foi que nós devemos ouvir. Então, nós vamos viver ouvindo o que o Espírito Santo nos diz. Eu entendo isso, irmãos, com o quê? É que tem vozes demais por aí falando. E a maioria, quando fala em religião, essas coisas e tal, vem em nome de Deus. Mas é a voz do Espírito Santo? E é fácil de entender isso. Porque se você tem o Espírito Santo de Deus, quando aquele negócio chega, parece que já chega assim, como aquele ímã ao contrário. Sabe que você tenta unir duas peças, mas ela só afasta. Aquilo já vai saindo de nós, sabe? Eu, por exemplo, não caio muito mais nessas palavras, essas coisas tolas que se dizem por aí, não. Está vindo em nome de Deus, tem umas palavras até lindas, maravilhosas. Mas se você olhar detalhadamente, e inclusive buscar a pessoa, a autora daquela palavra, daquela mensagem, que eles têm bonitinho, que põe na internet, muitas das vezes, irmãos, são até satanistas que estão trazendo aquilo para a gente compartilha aquilo, aquela coisa e tal, serve para eles criarem lá os perfis deles e ficarem lá em cima. Irmãos, leia a Bíblia, olha o texto, irmãos, alguns versículos, mas olha a profundidade disso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que Deus falou naquele tempo, falou lá no início de tudo, lá no Gênesis, e fala hoje para a igreja dele. Ouça o que o Espírito de Deus está te dizendo. Amém? Então nós vamos, primeiro ponto, a primeira aplicação é ouvir o que o Espírito Santo está nos dizendo. Segundo lugar aqui, irmãos, como viveremos? Não temendo as ameaças do nosso inimigo, que ficou bem claro aqui. Sofrer vocês vão. Agora, temer inimigo, não. Por quê? Se a gente fica temendo o inimigo, a gente cede a ele. A gente cede às pressões. E se nós cedemos às pressões, a gente está desmerecendo o grande favor de Deus. Inclusive, aquele que às vezes a gente até canta, quem pode contra o braço forte do Senhor. A gente diz que Deus é todo poderoso, mas na hora que o inimigo chega aqui, ele espreme a gente cede ao que ele está querendo. Diga não ao inimigo. Pode resistir o diabo, e Tiago inclusive escreve na carta dele dizendo, ele fugirá de vós. Está na Bíblia, lá nos evangelhos, Jesus sendo tentado, e na sua hora de maior aflição, o diabo veio oferecer exatamente o que ele mais precisa, que é o pão para alimentar o seu corpo físico. E vai tentando, e Jesus vai rebatendo dentro da palavra de Deus, e chega no final,
Jesus realmente repreende ele e ele sai. Repreenda Satanás. Não tema. Não tema. Tem uma coisa que a gente tem que fugir, que dá outra pregação para nós aqui, é da aparência do mal. É aquela coisa que você vê, você não precisa ir lá. Você viu que tem que estar errado, já sai fora, vai embora. Aí fica lá mexendo para ver se isso aí, irmão, é a aparência do mal, e se você for, você cai. É um abismo. Aí você chega na beiradinha, fica olhando, pisa num negócio que o troço quebra, você vai parar lá no fundo do abismo. Da aparência do mal, você viu que tem errado, sai fora. Agora, diabo, inimigo, não tema, repreenda e siga seu caminho. O que é fiel, que é Deus, te garante a vitória. E por fim, como viveremos? Terceiro lugar aqui, sendo fiéis até a morte, por amor a Jesus. E eu lembro mais uma vez, Policarpo foi fiel até a morte. Então ficou o exemplo para nós. Nós estamos aqui hoje porque esses servos de Deus foram fiéis até a morte. A maioria deles, né, aqueles que resistiram mesmo, foram ali decapitados, foram mortos. A gente sabe da história. Não tem nenhum que passou por situação linda, maravilhosa, tal, aquela coisa. Não. Todos sofreram e muitos morreram por amor a Cristo. Hoje estamos na mesma situação. Pode ser que a gente aqui não vai morrer literalmente aqui e tal, mas temos que estar preparados para ser fiel até a morte. Se vier a morte e falar para a gente negar, morra naquele momento, sem problema nenhum, porque Deus vai te dar justamente a vida eterna. Amém, queridos? Compreendem isso? Em nome de Jesus. Então, o último ponto aqui, sendo fiéis até a morte, por amor a Jesus Cristo, é como nós vamos viver sempre, em nome de Jesus. Eu agradeço a Deus por essa rica oportunidade que Ele nos deu de estarmos aqui nessa noite. Fiquei muito feliz com o irmão dirigindo o culto aí, né, já engajando, chegando junto. Estou feliz com a irmã Cristiane cantando aqui, né, irmão Bruno tocando violão aqui de vez em quando, aquela coisa e tal. É isso, irmãos, tá? Os meninos estão chegando aí mais novos também, vamos engajar no meio desse povo, vamos continuar nessa fé. Quanto mais você vem à igreja, participa, se envolve, mais forte você fica, a sua fé. E quanto mais afasta, mais fraco, aí você pode ser até um escolhido de Deus. Mas é aquilo que eu digo, é melhor, sendo um escolhido de Deus, viver de acordo com a vontade de Deus. Você sofre menos nesse sentido e é mais protegido. Agora, se andar em coisas erradas por aí, como é que Deus vai andar de braços dados com aquilo que é errado? Não tem concordância de Deus nisso. Então, junta com o povo da igreja, junta com o povo que realmente está do lado de Cristo, que é fiel ao Senhor. E aí, irmãos, ó, família forte, igreja forte, jovens fortes, criança forte, por onde vocês andarem, serão abençoados. É a promessa de Deus na nossa vida, em nome de Jesus, se nós formos fiéis. Vamos ficar de pé e vamos orar, agradecendo ao Senhor? Querido Deus, eterno Pai, mais uma vez nós te louvamos, te adoramos, Senhor, bendizemos o teu santo nome. E estamos tão felizes, ó Deus, por termos essa segurança no Senhor nessa noite, de que o Senhor, Deus, é aquele que nos guarda. O Senhor nos conhece profundamente, o Senhor também conhece os nossos inimigos, e o Senhor é aquele que vai adiante de nós, limpando os caminhos, nos ajudando, ó Deus, a trilhar nessa terra aqui, apesar das pressões que nós sofremos aqui, sentimos, ó Deus, o Senhor está conosco e, apesar da nossa pobreza, às vezes dos poucos recursos, às vezes das tribulações, das enfermidades, tudo que a gente passa por aqui, o Senhor está dizendo na tua palavra que nós somos ricos, porque temos o Senhor que é o autor da vida. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor nos falou aqui nessa noite. Eu agradeço ao Senhor, Pai. Peço ao Senhor que abençoe a cada um dos nossos irmãos que aqui estão, daqueles que estão na live assistindo esse culto, e daqueles, ó Deus, que vão ouvir essa mensagem futuramente, em nome de Jesus. Peço ao Senhor Deus que abençoe a todos e que nos ajude, Senhor, a continuarmos como Policarpo fez e como ele foi, que aprendendo a palavra do Senhor foi fiel até a morte. Que o Senhor nos ajude. Oro mais uma vez, ó Deus, pedindo ao Senhor em prol dos nossos irmãos que estão nos países que perseguem a igreja do Senhor. Que o Senhor os guarde. Se algum estiver, ó Deus, nessa noite, sendo entregue à morte,
Que o Senhor, ó Deus, seja com eles. Se for para morrer, Senhor, que eles morram com a fé firmada no Senhor. E se for para ter libertação, Senhor, que o Senhor os livre nessa hora, em nome de Jesus. Abençoa essa igreja, Pai, essa congregação. Abençoa, Senhor, as festividades da igreja, a comemoração, Senhor, que vai ser feita aqui, dos 30 anos dessa porta aberta ao povo desse bairro Cascata. Incomoda, Senhor, os corações nas casas, nos lares, para que eles possam vir aqui, para poder ouvir um pouco da palavra do Senhor. Muitos escolhidos do Senhor estão por aí, às vezes sofrendo tantas coisas, Senhor, porque não conhecem essa palavra verdadeiramente. Que o Senhor os traga, que esse evangelismo que será feito aqui possa surtir efeito, para que as vidas possam entender, ó Deus, que vindo para a casa do Senhor, ouvindo a Tua palavra e praticando ela no dia a dia, terão vidas melhores aqui, vão conseguir suportar mais as aflições, as tribulações dessa vida aqui terrena. Deus, dá-nos uma semana abençoada na presença do Senhor, em nome de Jesus. Nós te pedimos e já te agradecemos. Glória seja dada ao teu santo nome, Senhor. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todos nós aqui e com todos os nossos irmãos em Cristo espalhados, Senhor, pela face da terra, agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a todos.